Amém. Então, queridos, vocês viram aí, a gente está falando aqui a respeito desse príncipe profano e o rei do norte como dois personagens distintos. Embora esse príncipe profano, ele não vai aparecer junto com o rei do norte. Os dois estão dentro da profecia num só texto, numa só visão, mas em tempos separados, né? Eu vou ler aqui Apocalipse 13, né, que João vai destacar, ele vai falar, né, ó. Apocalipse 13, 11 a seguir. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Dragão já aponta para o dragão de Apocalipse 12, ele fala como dragão, só que ele parece um cordeiro. Por que parece um cordeiro? Porque João está contextualizando a profecia não só para a última semana. Na realidade, é que o irmão Alex falou no início, que o dualismo, o mistério da iniquidade já começou lá no Éden, né? Começou a partir dali, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, em todo o período do povo de Deus na Terra, esse dragão que foi se transformando, teve momentos que ele viveu como cordeiro. Ele parece um cordeiro. Ele fala como um cordeiro. Um falso profeta, um falso Messias, Saiu do nosso meio. Evangelista, né? Então ele vem vindo ao longo da história, entende? Não é só na última semana. Então um falso profeta começa seu ministério nas eras, né, nos tempos, e vai até chegar o último falso profeta. Quando chegar na época desse último falso profeta, que vai ser no início da última semana, é que João está falando, eu vi emergir, né, da terra. Então veja que terra está apontando para a terra de Israel, porque todas as profecias, como o irmão Alex já falou na introdução, toda vez que Deus menciona uma profecia, tem o seu contexto literal, tem a aplicação para a época literal do povo que está vivendo na época da profecia, mas sempre Deus usa o texto e a profecia para atingir o Israel espiritual. Vocês lembram que Deus fala, olha, eu vou fazer vocês habitar numa terra que mana leite e mel, né? Ah, é só para Israel da carne? Não. Nós, né, é para nós, leite e mel é para nós. O escritor de Hebreus não fala no capítulo 5, ó, galera, vocês, né, já devia estar comendo mel, passando mel para o peito, vocês estão no leitinho ainda. Entramos na terra que mana leite e mel. Leite tem a ver com um alimento leite, um alimento, o primeiro leite, quando a gente está gatinhando, né, vamos dizer assim, criancinha ainda. Depois, quando a gente cresce, se torna adulto, a gente começa a comer mel, né, que é o alimento sólido. Mas veja que, então, essa aplicação de terra, entrar na terra e possuir uma terra que mana leite e mel, aponta para a igreja. Você vê, lá no Antigo Testamento, era para a terra lá de Canaã, território literal. Aplicação literal para a época literal. Mas ela respinga, ela acerta em nós, atinge a nossa vida. Leite e mel atinge para nós, fala para nós, nossa vida, os santos, é para a igreja, entende? Da onde que sai o leite e mel? Daquela terra. Mas qual que é aquela terra? É Cristo. Na verdade, a terra é Cristo. Mas então quer dizer que é de Cristo que vai sair essas coisas? Sim. É o que ele está falando. Né? E João falou lá no capítulo 2. É do nosso meio que saem os anticristos. É do nosso meio que vem essas coisas. Quer dizer, saiu do nosso meio porque não era nosso, mas estava junto com a gente. Era parte do nosso corpo. Era cordeiro, né? Falando aqui de Messias, né? Abrindo aspas. Era um cordeiro, mas se transformou num bode, se transformou num lobo, se transformou num dragão, mas era do nosso meio. Então, essa aplicação de vir uma outra besta que emergir da terra de Israel. Lá no capítulo 9 de Isaías, se eu não me falha a memória, ou no capítulo 8, quando Deus está profetizando para Efraim, para o futuro, que o rei da Síria, o barbeiro que mora do outro lado do Rio Eufrates, viria, inundaria a terra, inundaria a terra de Emanuel, né? Ainda ia atingir até o pescoço, né, irmão Alex? As alas vinham até as águas do Rio Eufrates iam vir até o pescoço da sua terra, ó Emanuel. Quem que é Emanuel? É Cristo, entende? Vai atingir até o pescoço, não vai submergir, não vai afogar, mas alguns vão sair, vai ficar, né, caga no pescoço. Exato. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Lembra aquela explicaçãozinha básica que eu fiz lá de Acabe? Que Acabe se casou com uma prostituta, fez com que o povo de Israel ficasse cocheando entre dois pensamentos, através das feitiçarias e dos deuses da época lá da prostituta Jezabel, certamente tinha sinais e prodígios, né, que enganavam o povo, induzia o povo a olhar para aqueles sinais, aquelas coisas que acontecia entre os falsos profetas da época, e o povo não olhava para o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. E o povo cocheava entre dois pensamentos. Eu falei naquela hora, né? Ou eles olhavam para o rei do norte ou para o rei do sul, mas nunca para o verdadeiro rei que está no alto. E esse contexto de Apocalipse, João está mostrando de novo isso se repetindo. As pessoas, né, que está incumbido, que está seguindo esse falso profeta, esse príncipe profano, ele vai ter poder, ele vai conseguir fazer sinais e prodígios, porque vai ser dado para ele essa autoridade, esse poder. E ele vai fazer não só sinais, como ele vai falar para o povo, adora aquela besta ali, aquele ali é o Deus. Né, certo? Não sei se é essa palavra que ele vai usar, porque ali é o Deus que vai tirar vocês da terra do Egito, aqui dessa Babilônia. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado para executar diante da besta. Né? Aquilo que eu acabei de falar. Então, vocês vejam que essa... Agora eu vou diminuir minha fala, tá? Já vou passar para o irmão Alex. Então, vocês vejam que João, ele escreveu lá na primeira carta de João, né, capítulo 2 e capítulo 4, e ele escreveu a própria Apocalipse, né? Não tem contradição no que João escreveu no Apocalipse com a sua carta. E o que ele escreveu no Apocalipse e nas suas cartas não vai contradizer o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que vai falar do rei do norte de uma outra maneira, de um outro ângulo, mas que engloba todo o assunto. Vou passar para você, irmão Alex, para dar continuidade aí. Ótimo, muito bom. Então, irmãos, vocês podem perceber que realmente existem essas duas bestas de Apocalipse 13, né? Uma besta que sobe do mar, obviamente, das nações. Sempre quando a palavra de Deus ela faz esse contraste entre mar e terra, daí nós temos que compreender que a palavra de Deus está querendo falar de gentios e Israel. Então a nação de Israel ela é sempre comparada com a terra sempre ela é usada para falar da nação de Israel. Por exemplo, Ezequiel capítulo 7, a palavra de Deus vai fazer uma comparação com toda a terra como sendo os quatro cantos da terra como sendo Israel. Então, veja que realmente Israel, profeticamente, não sempre, mas muitas vezes é chamado de terra, né? Em contraste com o mar, ou com as nações, né, gentílicas, que são comparadas com o mar. Então, irmãos, essa besta que sobe do mar, a gente já falou muito sobre ela, e ela está relacionada com esse homem vil, iníquo, que os profetas falaram, e que Paulo falou sobre ele em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? O qual não né, não é o príncipe profano de Israel, tá? Então isso já ficou claro. E agora nós estamos dizendo para os irmãos que a besta que sobe da terra, ela que tem uma só cabeça, portanto é um reino, né? E tem dois chifres, né? Essa besta que sobe da terra e que tem uma cabeça e dois chifres aponta para um Israel profano e iníquo, né? Ou seja, é um Israel profano e iníquo, é um Israel apóstata. Quando João diz que eles saíram de nós, mas não era nosso, né? Esses anticristos, está falando que saíram de quem? João, ele era, antes de mais nada, ele era um israelita. Ainda que ele estivesse pensando na igreja, ele estava pensando em Israel, porque a igreja é o Israel espiritual. Então, quando João está dizendo eles saíram de nós, ele está falando saiu do Israel, saiu de Israel. Saiu do Israel. Aí a gente vai ter os que saíram do Israel, né, espiritual, né, e se apostataram, no sentido casa de Israel, gentios, e nós temos judeus, casa de Judá. Então, tanto da casa de Israel, gentios, quanto da casa de Judá,
que é um Israel só, nós temos um Israel profano e iníquo. Não é isso que está dito, porventura, em Isaías 8, né, quando se diz que o Senhor fala para Isaías assim: Isaías, não chame de conjuração tudo aquilo que esse povo chama de conjuração, né? Ao Senhor dos exércitos, a ele temerás, a ele servirá, seja ele o seu assombro, seja ele o seu espanto, porque se você fizer isso, não temer o que os homens temem, mas se você temer só o Senhor dos exércitos, ele vos será por santuário, né? Santuário a você, Isaías, e aos seus filhos. Mas as duas casas de Israel será pedra de tropeço, rocha de escândalo e laço para os moradores de Jerusalém. Bom, nós temos aí, então, dois Israel espiritual. Porque se você ler cuidadosamente Isaías 8, você vai ver que todos os filhos de Isaías ali representam o Israel espiritual. E como que nós sabemos isso? É porque o escritor aos Hebreus pega um versículo desse capítulo 8, ao qual Deus fala acerca dos filhos de Isaías, dizendo: Eis-me aqui a mim, os filhos que Deus me deu, e ele aplica isso como sendo a igreja sendo apresentada por Jesus ao Pai no dia da glorificação. O escritor aos Hebreus fala isso em Hebreus, capítulo 2. Ele pega esse texto de Isaías, eis-me aqui a mim, os filhos que Deus me deu, e diz que esse que está dizendo eis-me aqui a mim, no caso lá era Isaías, Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo que é o próprio Cristo. E os filhos de Isaías vai ser comparado pelo escritor aos Hebreus com uma igreja. Então veja, irmãos, que a igreja, ela não é o Israel que tropeça em Isaías 8, duas casas de Israel que tropeça, mas ela é os filhos dos profetas, filhos de Isaías, que, né, o Senhor diz nesse texto que seria para eles como um santuário, mas para o Israel carnal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então nós temos um Israel carnal e nós temos um Israel espiritual. O Israel carnal tropeça na rocha, que é Cristo, né? E os moradores de Jerusalém, carnal, terrestre, são enlaçados, né? Por esse engano, por essa operação do engano. E essa besta que sobe da terra, essa besta que sobe da terra, que tem uma cabeça, ou seja, um reino, esse reino é o reino de Israel carnal, tá bom, irmãos? É o Israel carnal, cujo no tempo do fim subirá de sua cabeça 2 chifres, ou seja, 2 príncipes profanos, um na casa de Judá e um na casa de Israel. Irmãos, é lógico isso que eu vou dizer aqui. Nós, né, que cremos nas duas casas de Israel, nós os cristãos que já despertamos para a mensagem das duas casas de Israel, nós já sabemos que as duas testemunhas verdadeiras não serão apenas 2 pessoas, mas 2 porções, né, das 7 igrejas, que não são só 7 igrejas que existiram na Ásia Menor, mas que existem sempre. São 7 tipos de cristãos que existem sempre e que vão existir na última semana. Então, 2 porções, 2 castiçais dos 7 castiçais, 2 porções de cristãos serão chamados de 2 testemunhas, né? Que serão revestidas de poder na última semana para fazer sinais e prodígios e tocar trombeta, anunciar, serem testemunhas no tempo do fim. Então, se existem 2 testemunhas verdadeiras, tá bom, irmãos? No tempo do fim, na última semana, e que não são apenas 2 pessoas, como nós já sabemos, os irmãos não acham que é coerente nós dissermos também que assim como haverá 2 testemunhas como 2 grupos de pessoas, também não poderá haver 2 grupos de falsos profetas, um no meio, né, da casa de Israel, né, rebelde, como sendo gentios, né, ou seja, cristãos apóstatas, e outra no meio dos judeus, os judeus apóstatas. Então, o Israel carnal que não crê ou que crendo se apostatou, né, por rejeitar o Senhor Jesus, desse Israel carnal vai surgir 2 chifres. Por quê? Porque eles estão ligados com o dragão, eles estão ligados com a besta que sobe do mar. Eles fizeram aliança conforme diz Isaías 28, eles farão aliança com a morte e o inferno. Não é isso? Está dito em Isaías 28, né?
que eles farão aliança com a morte e o inferno. E quando passar o dilúvio de açoites, que é a última semana, a tribulação, né, eles vão ser varridos. Né? Então é uma palavra que está sendo dita para Israel, eles vão fazer aliança com a morte e com o inferno. Então esse Israel aí, apóstata, não é só judeus, ou não é só cristãos, aí é o Israel carnal, da casa de Judá e da casa de Israel. As duas casas que Isaías 8, como eu citei, tropeçam na rocha, porque o Senhor está dizendo ali para Isaías isso, né? Mas eu serei pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel. Então tem duas casas de Israel que tropeçam na rocha. Seja aqueles que nunca creram, ou seja, aqueles que crendo se apostatam, não importa, é um Israel apóstata carnal, e que desse Israel apóstata carnal, que é simplificado na besta com uma cabeça, um reino, ele tem dois chifres, um que se levanta entre judeus e outro que se levanta entre gentios. Um que se levanta no judaísmo e outro que se levanta no cristianismo, no falso cristianismo. Então, é isso que está claro para a gente. Então, a gente vai compreender, meditando um pouquinho mais agora, em outros textos de Apocalipse, que realmente essa besta que sobe da terra, ela é o falso profeta. E se ela é um falso profeta que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, é óbvio que Deus está querendo dar um link para a gente, mostrando que ela se parece com um cordeiro. Por quê? Porque ela se parece com um cristão. É uma operação do engano. Vai enganar todos aqueles que receberem a marca. Nós vamos ler um texto aqui em Apocalipse que vai dizer que esse falso profeta vai enganar com sinais e prodígios a todos aqueles que recebem a marca da besta. Né? Mas os escolhidos de Deus não. Ainda que tentem, não vão ser enganados. Mas então, irmãos, quer acrescentar alguma coisa? Quer me interromper? Pode interromper. Mas, não? Então, eu creio que isso está ficando um pouco claro para os irmãos, né? Então, nós vamos ter falsos profetas, tanto do meio do cristianismo, quanto falsos profetas no meio dos judeus, né? Até Mateus 24, Jesus disse, né, que haveria de se levantar muitos dizendo eu sou Cristo, ou seja, muitos falsos cristos, né? Não só apenas um, e enganariam a muitos. E nesse mesmo texto ele diz que vai se levantar muitos falsos profetas. Então, isso aí não tem a ver com o rei do norte, isso aí tem a ver com um Israel apóstata, tem a ver com o príncipe profano da aliança, príncipe da aliança profano de Israel, né, que vai se levantar no tempo do fim. Então a gente precisa atentar para isso, para a gente ficar de olho que tanto do meio cristão, do meio dos gentios, não só do meio cristão, mas do meio dos gentios, quanto do meio judaico, do meio dos judeus, vai se levantar falsos profetas, vai se levantar falsos cristos, né, que vai enganar, né, a muitos, a saber, aqueles que receberem a marca da besta, e se possível fosse, enganariam até os escolhidos de Deus, porque terá aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Entende, irmãos? Então, isso é muito importante a gente compreender. E daí, não sei se o irmão Márcio quer ler algum texto desses textos de Apocalipse 16 ou Apocalipse 19, ou... Daqui a pouquinho eu vou ler 19. Eu só quero acrescentar uma falinha bem rápida dentro daquilo que já foi falado, mas de um ângulo diferente, para quem não pegou, conseguir entender melhor, né? A gente só precisa ouvir várias vezes um tema... um assunto novo, né? Um assunto novo, então se da primeira vez você não consegue pegar o assunto, né? Ou a revelação. Então, para nós que já compreendemos o assunto das duas casas, fica um pouco melhor, mais fácil de organizar na nossa mente. Mas quem não tem o entendimento sobre as duas casas de Israel, já vai ficar difícil, porque na mente dela é um povo só, e esse povo já nem vai estar mais aqui quando essas coisas estiver acontecendo, né? Então fica difícil para ela trabalhar o pensamento, exercitar, e vai, né? Aí, é complicado. Mas a gente não está dizendo aqui que são 24 tribos, tá? Não é isso. É apenas 12 tribos, 12 entende? Tribos. Dentro dessas 12 tribos literais, você enxerga um Israel espiritual que não tropeça. Esse Israel espiritual que não tropeça
é formado por judeus e gentios, né? As duas casas que creram, né? E dentre os que tropeçam, que não aceitam Jesus, o aceitou e apostatou, é também chamado de duas casas, mas são apóstatas, são Porque é rebeldes. um Israel só, né? Na E verdade. que aponta Só já, no que caso, para um Israel da carne, né? é, Então, se se o diz Israel Israel, espiritual... Oi? se diz Israel carnal e espiritual, porque na verdade é um Israel só, o qual nós gentios fomos enxertados no Israel espiritual e não no carnal. A gente é enxertado no espiritual. Mas é um Israel só, porque é um povo só. Só que esse povo só teve muitos que apostataram. E tem um remanescente fiel da casa de Judá que creu em Jesus, e nesse remanescente fiel da casa de Judá, que os apóstolos faziam parte, que a igreja da Judéia primitiva fazia parte, foi enxertado nós, os gentios, no lugar da casa de Israel que havia sido rejeitada no templo antigo. Então tem um Israel carnal, que é o mesmo Israel, só que rejeitou a Cristo, né? Então, ele se chama carnal, porque ele não crê, mas eles, se eles crerem, eles vão ser salvos, né? Essa aqui é a questão, mas é um Israel só, é isso que eu queria dizer. Tá certo. Então, que nem a gente está tentando passar aqui, né? São 12 tribos e não 24. Dessas 12 tribos, vai sair o Israel carnal e vai sair o Israel espiritual. Isso, No Israel exato. espiritual, você vai ter duas testemunhas, que essas duas testemunhas vai sair de dentro da igreja. Lá no Israel carnal, você vai ter dois chifres. Esses dois chifres saem do meio das 12 tribos carnais apóstatas, que são dois chifres, mas que, na verdade, vai apontar como se fossem duas testemunhas falsas, que Isso, vêm do lado oposto para se opor às duas testemunhas verdadeiras. exato. Entende? É a pegada, entende? Você tem duas testemunhas em Apocalipse 11, que é a igreja, e você vai ter duas testemunhas que, na verdade, são dois falsos profetas. Um é o príncipe profano, né, que vai falar no início da semana, vai propor uma aliança. O outro vai chegar mais tarde, embora os dois estão ligados, porque eles estão dentro do Israel da carne. Isso. Mais tarde vai chegar o outro chifre, que é o chifre pequeno, que ele vem do norte, que é o rei da Síria, né? Mas ele já não é um falso profeta, ele já vem Uhum. como um profeta verdadeiro, porque ele é É por isso verdadeiro no que sentido de existência, né? Ele é vem para por dar isso que cumprimento àquilo que foi falado. no Apocalipse 13, primeiro aparece a besta que sobe da terra, quer dizer, Do mar. do mar, isso, exato. É a primeira do mar, né? Então vem das E nações, né? aí vem a besta que sobe da terra e faz a imagem para que as pessoas adorem a besta que sobe do mar. Perfeito.